Angela Merici ficou cega na Terra Santa aos 45 anos. Atravessava Jerusalém guiada pelas mãos de peregrinos, tocando as pedras onde Jesus caminhou, mas sem enxergar nada. Dias depois, ajoelhou-se diante de um crucifixo na Itália. Abriu os olhos. Enxergava novamente. Mas esse não foi seu maior milagre. Órfã aos 10 anos, sem educação formal, ela fundou a primeira ordem religiosa feminina fora de conventos, revolucionando a educação de milhões de meninas pobres no século XVI. Reis e bispos a procuravam por conselhos. O Vaticano a canonizou em 1807. Como uma camponesa analfabeta mudou o destino da Igreja. Norte da Itália, 1474. Desenzano del Garda era uma vila de agricultores à beira de um lago cristalino. Ali nasceu Angela, filha de camponeses devotos que mal conseguiam alimentar a família. Aos 10 anos, a peste levou sua mãe. Dias depois, seu pai. Sua única irmã morreu pouco tempo depois, sem receber os sacramentos. Angela ficou sozinha no mundo. Acolhida por um tio em Saló, ela passava as noites em lágrimas, atormentada por uma pergunta: minha irmã está salva, ou perdida para sempre? Foi então que aconteceu a primeira visão. Em profunda oração, Angela viu sua irmã, radiante, cercada por anjos, subindo uma escada de luz. E ao lado dela, dezenas de outras jovens, todas olhando para Angela como se esperassem por ela. Naquele momento, a menina órfã compreendeu: Deus a chamava para uma missão. Uma missão que começaria nas ruas de Brescia e se espalharia por todo o mundo. Esta é a história de Santa Angela Merici. A Igreja celebra Santa Angela Merici no dia 27 de janeiro. Sua vida é um testemunho de como a dor pode se transformar em missão, e de como uma mulher sem poder, sem riqueza, sem educação, pôde mudar o curso da história apenas com fé e coragem. Prepare-se para conhecer a mulher que enxergou o céu, mesmo estando cega, e que deu visão a milhões de meninas esquecidas pelo mundo. A brisa que vinha do lago de Garda trazia o cheiro de água fresca e oliveiras. Desenzano era uma vila pequena, onde todos se conheciam pelo nome. As casas de pedra se amontoavam em ruas estreitas, e as crianças brincavam descalças na terra batida. Angela Merici nasceu ali em 1474, filha de João e Biancosi, camponeses que trabalhavam de sol a sol para alimentar os 3 filhos. A família tinha pouco, mas o que não faltava era fé. Todas as noites, antes de dormir, o pai reunia as crianças ao redor do fogo e lia histórias dos santos. Angela ouvia fascinada. Gostava especialmente das mártires, mulheres corajosas que haviam dado a vida por Cristo. Não sabia ainda que um dia seria contada entre elas. Mas a infância tranquila durou pouco. Em 1484, quando Angela tinha apenas 10 anos, a peste chegou a Desenzano. A doença não escolhia ricos ou pobres, matava rápido, sem piedade. Primeiro levou a mãe de Angela. A menina viu o corpo frio sendo envolvido em panos brancos. Ainda sentia o perfume de lavanda que sempre emanava dos cabelos de sua mãe. Agora era apenas memória. Dias depois, o pai também partiu. Angela e sua irmã mais velha ficaram sozinhas, órfãs, sem nada além das roupas do corpo e de uma fé que começava a ser testada de forma brutal. O tio materno as acolheu em Saló, uma cidade maior à beira do mesmo lago. A casa dele era confortável, mas faltava calor. Faltava amor. Angela passava horas olhando pela janela, vendo as águas azuis se moverem lentamente, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Perguntava a Deus por que tanto sofrimento, por que tanta dor. Mas a pior tragédia ainda estava por vir. Quando Angela tinha 15 anos, sua irmã, a única pessoa que restava de sua família, adoeceu repentinamente e morreu. Não houve tempo de chamar o padre. Ela partiu sem confissão, sem extrema-unção, sem os últimos sacramentos. Para Angela, isso foi devastador. Na Itália do século XV, acreditava-se que almas que morriam sem os sacramentos poderiam ficar presas no limbo, sem acesso ao céu. Angela entrou em desespero. Passava noites inteiras acordada,
atormentada por uma pergunta que não a deixava em paz. Minha irmã está salva, ou perdida para sempre? Ela jejuava até sentir o corpo fraquejar. Rezava até a voz sumir. Chorava até não ter mais lágrimas. Suplicava a Deus por uma resposta, por um sinal, por qualquer coisa que acalmasse seu coração partido. E Deus respondeu. Era uma tarde comum. Ângela estava em profunda oração em seu pequeno quarto quando, de repente, a luz mudou. Não era o sol, era algo diferente, algo que vinha de outro lugar. O quarto se encheu de uma claridade dourada. Ângela sentiu o coração acelerar. Suas mãos começaram a tremer. E então ela viu. Uma escada de luz se abria diante dela, conectando o céu e a terra. Anjos desciam e subiam por aquela escada luminosa, cantando melodias que eram ao mesmo tempo estranhas e familiares. E no meio daquela procissão celestial, radiante e envolta em glória, estava sua irmã. Não era a irmã doente e pálida que ela havia visto morrer. Era sua irmã transfigurada, com um sorriso de paz absoluta no rosto, cercada de luz. Ela estava salva. Mas a visão não terminou ali. Ao lado de sua irmã, Ângela viu dezenas de outras jovens, meninas que ela não conhecia, mas que pareciam olhar diretamente para ela. Como se esperassem por ela. Como se precisassem dela. Naquele momento, algo se rompeu dentro de Ângela. Ela caiu de joelhos, tremendo da cabeça aos pés. Lágrimas de alívio e gratidão escorriam pelo seu rosto. Deus havia respondido suas súplicas de uma forma que ultrapassava qualquer esperança humana. Mas mais do que isso, Deus havia mostrado uma missão. Se sua irmã estava salva, se havia esperança mesmo para quem partia sem os sacramentos, então a oração tinha poder. E se a fé podia transformar o destino eterno de uma alma, então educar meninas na fé era a missão mais importante do mundo. Ângela tinha apenas 15 anos, mas já sabia qual seria o propósito de sua vida. Ela não seria freira enclausurada em um convento. Seria algo diferente. Algo que ainda não existia. Seria mãe espiritual de milhares. Ângela tinha 20 anos quando tomou a decisão que mudaria tudo. Após a visão que transformou sua dor em missão, ela sabia que não poderia viver uma vida comum. Não se casaria. Não teria filhos próprios. Sua vida pertencia a Deus, e às meninas que ninguém mais queria ver. Em 1494, ela se tornou terciária franciscana. Não entrou em um convento fechado. Permaneceu no mundo, vivendo na casa do tio, mas consagrada a Deus através de votos privados de castidade, pobreza e obediência. Era uma escolha radical para uma jovem mulher daquela época. Ângela começou a acordar antes do amanhecer para rezar. Jejuava com frequência. Passava horas meditando nas escrituras. Os vizinhos de Saló começaram a notar algo diferente naquela jovem órfã. Havia uma luz em seus olhos, uma paz que contrastava com tudo que ela havia sofrido. Mas Ângela não queria apenas rezar. Queria agir. Olhava para as ruas de Saló e via meninas descalças, sujas, abandonadas. Filhas de viúvas que trabalhavam até a exaustão. Órfãs como ela havia sido. Crianças que ninguém ensinava a ler, a rezar, a ter dignidade. Naquela época, as escolas eram exclusivamente para meninos. Meninas pobres estavam condenadas à ignorância, e a ignorância as condenava à exploração, ao casamento forçado, à prostituição. Ângela via nelas o rosto de sua irmã. Via almas preciosas sendo desperdiçadas. E decidiu fazer algo que nenhuma mulher havia feito antes. Começou a reunir meninas em sua própria casa. 3, depois 5, depois 10. Ensinava-lhes as primeiras letras, o catecismo, as orações. Mas mais importante que tudo isso, ensinava-lhes que eram amadas por Deus, que não eram objetos, que não eram mercadorias, que eram filhas do Altíssimo. As meninas a adoravam. Pela primeira vez em suas vidas, alguém as tratava com respeito. Alguém acreditava nelas. Alguém investia tempo e energia para que tivessem um futuro melhor. Ângela não era apenas uma professora. Era uma mãe espiritual. Mas nem todos ficaram felizes com o que ela estava fazendo.
Muitos homens daquela época consideravam perigoso educar mulheres. Diziam que mulheres instruídas eram insubordinadas, que não obedeceriam aos maridos, que desestabilizariam a ordem social. Até mesmo alguns membros de sua família a criticavam. Por que desperdiçava seu tempo com meninas pobres? Por que não se casava e cuidava de sua própria casa? Ângela ouvia em silêncio e continuava seu trabalho. Ela havia visto o céu aberto. Havia visto anjos. Havia recebido a confirmação de Deus sobre sua missão. Não importava o que as pessoas dissessem. Os anos passaram e a reputação de Ângela cresceu. Em 1516, ela foi convidada a se mudar para Brécia, uma cidade maior, mais próspera, mas também mais corrompida. Ali a necessidade era ainda maior. Dezenas de meninas vagavam pelas ruas sem educação, sem esperança, sem futuro. Ângela aceitou o convite. Brécia era diferente de tudo que conhecia. As ruas eram largas, cheias de palácios imponentes e igrejas magníficas. Mas ao lado dessa riqueza, havia uma pobreza brutal. Becos escuros onde famílias inteiras viviam amontoadas. Crianças famintas estendendo as mãos. Ângela não se intimidou. Começou a caminhar pelas ruas mais esquecidas da cidade. Procurava as meninas que ninguém via, órfãs, filhas de prostitutas, abandonadas em portas de igrejas. Levava-as para uma pequena sala emprestada e ensinava. Ensinava a ler. Ensinava o catecismo. Ensinava dignidade. Mas, mais importante, ensinava amor. Palavra de seu trabalho se espalhou rapidamente. Nobres começaram a procurá-la para pedir conselhos espirituais. Bispos a consultavam sobre questões da diocese. Famílias ricas queriam que ela educasse suas filhas. Ângela, a camponesa analfabeta, tornou-se conselheira de reis. Mas ela nunca se esqueceu de onde veio. Nunca abandonou as meninas pobres que haviam sido sua primeira missão. Dividia seu tempo entre palácios e becos, entre nobres e mendigos, tratando todos com a mesma dignidade. Porque para Ângela, não havia diferença. Todas eram filhas de Deus. Todas mereciam educação. Todas mereciam amor. Durante esses anos em Brécia, algo começou a crescer dentro dela. Uma visão maior. Um chamado mais profundo. Não bastava educar algumas meninas em uma cidade. Era preciso criar algo permanente. Algo que sobrevivesse a ela. Algo que se espalhasse por toda a Itália. E quem sabe, pelo mundo inteiro. Mas como uma mulher leiga, sem recursos, sem apoio institucional, como poderia fundar algo tão grandioso? Ângela sabia que precisava de mais. Mais sabedoria. Mais graça. Mais confirmação de Deus. E foi então que tomou uma decisão audaciosa. Em 1524, aos 50 anos, ela decidiu fazer uma peregrinação aos lugares sagrados. Visitaria Roma, onde os apóstolos haviam morrido. Visitaria a Terra Santa, onde Jesus havia caminhado. A jornada seria longa, perigosa, exaustiva. Uma mulher sozinha na estrada enfrentava riscos imensos, bandidos, doenças, fome. Mas Ângela não estava sozinha. Deus estava com ela. E o que aconteceria nessa peregrinação mudaria sua vida para sempre. O ano era 1524. Ângela tinha 50 anos quando partiu de Brécia rumo a Roma. 50 anos naquela época era quase o fim da vida. A maioria das mulheres já estava cansada, doente, esperando a morte. Mas Ângela sentia que sua missão estava apenas começando. A jornada até Roma levou semanas. Ela viajava a pé, com um pequeno grupo de peregrinos, atravessando colinas, vales e florestas. Os pés sangravam dentro das sandálias gastas. O sol escaldante queimava sua pele. Mas cada passo era uma oração. Quando finalmente avistou as cúpulas de Roma no horizonte, Ângela caiu de joelhos. Ali estava a cidade dos apóstolos. Ali Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo. Ali Paulo havia pregado o evangelho. Ali mártires haviam derramado seu sangue pela fé. Ângela visitou as basílicas uma por uma.
Tocou as paredes antigas com reverência. Rezou nos túmulos dos santos. E em cada lugar, sentia a presença daqueles que haviam dado tudo por Cristo. Era 1525, ano jubilar proclamado pelo Papa Clemente VII. Milhares de peregrinos enchiam as ruas de Roma buscando indulgências. Ângela se misturou às multidões, orando intensamente, preparando seu coração para o que viria a seguir. Porque Roma era apenas o começo. Ela havia decidido ir além. Ir ao lugar mais sagrado de todos, a Terra Santa, onde Jesus havia nascido, pregado, morrido e ressuscitado. Era uma viagem que poucos ousavam fazer, especialmente uma mulher sozinha. O percurso era brutal. Semanas no mar, em navios pequenos e superlotados. Tempestades que faziam os mastros rangerem. Doenças que matavam passageiros durante a travessia. Piratas que atacavam embarcações desprotegidas. Mas Ângela não tinha medo. Deus a havia chamado. Deus a protegeria. O navio partiu de Veneza e navegou pelo Mediterrâneo. Dias se transformaram em semanas. O balanço constante das ondas enjoava os passageiros. Água e comida racionadas. O cheiro de suor e sal impregnava tudo. Finalmente, após semanas no mar, a primeira parada, a ilha de Creta. Foi ali que aconteceu. Ângela acordou uma manhã e não conseguia enxergar. No início pensou que fosse cansaço. Piscou várias vezes. Esfregou os olhos. Nada. Apenas escuridão. Ela estava completamente cega. O pânico inicial foi avassalador. Seu coração disparou. Suas mãos tremeram, procurando algo para se segurar. A voz dos outros peregrinos ao redor soava abafada, distante. Como vou continuar? Como vou ver Jerusalém? Como vou caminhar onde Jesus caminhou se não enxergo nada? Mas então, no meio do desespero, veio a paz. Uma paz que não fazia sentido diante das circunstâncias. Uma paz sobrenatural que só poderia vir de Deus. Ângela percebeu que Deus estava lhe ensinando algo profundo. Ela não precisava de olhos físicos para ver. Tinha os olhos da fé. E esses olhos eram mais importantes. Ela decidiu continuar. Cega, guiada pelas mãos de desconhecidos, Ângela embarcou novamente. O navio cruzou o mar até chegar à costa da Terra Santa. E ali, sem enxergar nada, ela fez a peregrinação mais extraordinária de sua vida. Em Jerusalém, caminhou pelas ruas estreitas onde Jesus havia carregado a cruz. Não podia ver as pedras antigas, mas as tocava com as mãos, sentindo cada rachadura, cada marca deixada por séculos de fé. Subiu o Calvário de joelhos, seguindo o caminho da Via Sacra. Outros peregrinos a guiavam, descrevendo o que viam. Mas Ângela não precisava de descrições. Sentia a presença de Cristo em cada passo. Visitou o Santo Sepulcro. Tocou a pedra onde o corpo de Jesus havia sido depositado. E ali, na escuridão de sua cegueira, enxergou mais do que nunca havia enxergado na vida. Passou dias em Belém, ajoelhada no lugar onde Cristo nascera. Sem ver, mas sentindo. Sem olhos, mas com o coração mais aberto do que jamais estivera. Foi ao Monte das Oliveiras. Sentiu o vento que Jesus havia sentido. Ouviu o silêncio do Getsêmani. E compreendeu, de uma forma impossível de explicar, o que era realmente ver. Ver não era usar os olhos. Ver era ter fé. Semanas depois, a peregrinação chegou ao fim. Ângela voltou para a costa, pronta para retornar à Itália. Seu coração estava cheio, transformado. A cegueira não havia sido castigo, havia sido presente. Na viagem de volta, o navio fez parada novamente na ilha de Creta, exatamente onde ela havia perdido a visão. Ângela desembarcou. Entrou em uma pequena capela no porto. E ali, diante de um crucifixo antigo, ajoelhou-se para rezar. Fechou os olhos que nada viam. E começou a orar com a mesma intensidade de sempre, agradecendo a Deus por tudo que havia vivido. Quando terminou a oração e ergueu o rosto, algo mudou. A escuridão começou a dissipar, como névoa que se afasta ao nascer do sol.
Sombras tornaram-se formas. Formas tornaram-se cores. Ângela piscou. E viu. Viu o crucifixo à sua frente. Viu a luz entrando pelas janelas. Viu suas próprias mãos tremendo de emoção. Sua visão havia sido restaurada. No exato lugar onde ficara cega, voltara a enxergar. Ângela caiu prostrada no chão daquela pequena capela e chorou. Mas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de gratidão absoluta. Deus havia provado, mais uma vez, que estava com ela, que aprovava sua missão, que a sustentaria em tudo. Quando retornou à Itália em 1526, Ângela não era mais a mesma. Havia partido como educadora. Voltou como mística. Havia partido buscando confirmação. Voltou com certeza absoluta. Sua cegueira temporária havia sido a maior lição de sua vida. Deus não precisava de olhos humanos para realizar suas obras. Precisava apenas de corações dispostos. E o coração de Ângela estava mais disposto do que nunca. Quando chegou a Brécia, as pessoas notaram a mudança. Havia uma autoridade espiritual nela que todos percebiam. Nobres, bispos, pobres, todos a procuravam. Ela tinha o dom de ver o coração das pessoas, de identificar suas lutas mais profundas. Mas Ângela não se desviou de sua missão principal. As meninas. Sempre as meninas. E agora, após tudo que havia vivido, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Era hora de fundar algo permanente. Algo revolucionário. Algo que mudaria a igreja para sempre. Ângela tinha 61 anos quando chegou o momento decisivo. Eram 9 anos desde que voltara da Terra Santa transformada. 9 anos educando meninas em Brécia. 9 anos vendo sua missão crescer, mas ainda de forma dispersa, sem estrutura permanente. O grupo de mulheres que a seguia havia crescido. Eram 12 no início, depois 20, depois 50. Todas compartilhavam a mesma visão, o mesmo ardor, o mesmo amor pelas meninas que ninguém mais queria ensinar. Reuniam-se regularmente para orar, para estudar, para planejar como alcançar mais almas. Mas Ângela sabia que isso não era suficiente. Ela não viveria para sempre. E quando partisse, o que aconteceria com a obra? Precisava de algo permanente. Algo oficial. Algo que sobrevivesse séculos. Foi então que tomou a decisão mais audaciosa de sua vida. Fundaria uma companhia religiosa completamente diferente de tudo que existia. Em 25 de novembro de 1535, 28 mulheres se reuniram na pequena igreja de Santa Afra, em Brécia. O sol da manhã entrava pelas janelas de vitrais, pintando o chão de pedra com cores douradas e azuis. Ângela estava diante delas. Seu rosto marcado pelas rugas que o tempo e o sofrimento haviam esculpido. Mas seus olhos, aqueles olhos que haviam ficado cegos e voltado a ver, brilhavam com a mesma intensidade de quando era jovem. Ela olhou para cada uma daquelas mulheres. Conhecia suas histórias. Conhecia suas dores. Conhecia seus sonhos. E disse com voz firme: hoje nascemos para algo maior. Não seremos freiras escondidas atrás de muros. Seremos mães espirituais no meio do mundo. Onde há meninas esquecidas, lá estaremos. Onde há ignorância, levaremos educação. Onde há desespero, levaremos Cristo. Naquele dia foi fundada oficialmente a Companhia de Santa Úrsula, as Ursulinas. Mas por que Santa Úrsula? Segundo a tradição católica, Úrsula era uma princesa bretã que, junto com 11.000 virgens, foi martirizada pelos hunos em Colônia por defender sua fé e pureza. Ângela via nessa santa um modelo perfeito. Úrsula era corajosa, pura, educada e disposta a dar a vida pela verdade. Exatamente as qualidades que queria cultivar em suas companheiras e nas meninas que educavam. Mas o que tornava a Companhia de Santa Úrsula verdadeiramente revolucionária não era o nome. Era a estrutura. Pela primeira vez na história da Igreja, existia uma ordem religiosa feminina que não vivia em conventos fechados. As Ursulinas não usavam hábitos elaborados. Não ficavam trancadas atrás de grades. Não se isolavam do mundo.
Viviam em suas próprias casas, entre suas famílias, inseridas na sociedade. Mas eram consagradas a Deus através de votos privados de castidade, pobreza e obediência. E sua missão era clara: educar meninas na fé católica e nas virtudes cristãs. Isso era absolutamente impensável para a época. Nunca antes havia existido algo assim. Vida religiosa feminina sem clausura? Mulheres consagradas vivendo no mundo? Educando meninas nas ruas? Era perigoso. Era escandaloso. Era revolucionário. A resistência veio de todos os lados. Alguns sacerdotes olhavam com desconfiança. Como pode uma mulher leiga, sem pertencer a um convento, ter tanto impacto? Não seria mais apropriado que ela ingressasse em uma ordem tradicional? Famílias nobres murmuravam. Mulheres andando livremente pelas ruas, ensinando? Isso vai trazer desordem. Até mesmo alguns bispos questionavam se aquela nova forma de consagração poderia realmente ser considerada legítima. Mas Ângela não se abalava. Ela sabia que sua missão não vinha dos homens, vinha de Deus. Havia visto o céu aberto. Havia sido curada da cegueira. Havia recebido confirmação divina em cada passo do caminho. Continuou em frente. E para garantir que sua obra sobrevivesse, Ângela escreveu uma regra para suas companheiras. Não era um conjunto rígido de normas opressivas. Era um guia espiritual cheio de sabedoria e amor. Ângela enfatizava: liberdade dentro da obediência. Suas irmãs deveriam obedecer a Deus acima de tudo, mas com liberdade para se adaptar às necessidades concretas de cada situação. Caridade acima de tudo. O amor deveria ser o centro de tudo o que faziam. Sem amor, a educação era apenas informação vazia. Flexibilidade diante das circunstâncias. Regras muito rígidas sufocam o espírito. Cada menina era diferente. Cada situação exigia sabedoria. Na regra, Ângela escreveu palavras que tocam o coração até hoje. Tratai cada menina como se fosse a única. Tende paciência infinita. Nunca desistais de ninguém. Vede Cristo em cada criança. Elas ensinava a serem mães espirituais, carinhosas, mas também firmes. A combinação perfeita de ternura e força. E acima de tudo, Ângela insistia na oração. Nenhuma obra externa durará sem uma vida interior profunda. Sede mulheres de oração intensa, de meditação constante, de união íntima com Deus. Só assim tereis sabedoria para educar, paciência para perseverar, caridade para amar até o fim. A regra de Ângela não era apenas um documento administrativo. Era um testamento espiritual, um mapa para atravessar séculos. Nos anos seguintes, a companhia de Santa Úrsula cresceu rapidamente. De Brescia, espalhou-se para outras cidades italianas. Depois para a França. Depois para a Alemanha. O que começou com 28 mulheres em uma pequena igreja tornou-se um movimento que alcançaria o mundo inteiro. Mas Ângela sabia que o tempo era curto. Nos últimos anos de sua vida, trabalhou incansavelmente. Visitava as comunidades de ursulinas que começavam a se formar. Escrevia cartas de orientação. Recebia visitantes. Continuava ensinando meninas. Seu corpo estava cansado. Aos 66 anos, sentia o peso da idade. As caminhadas que antes fazia com facilidade, agora exigiam esforço. Os joelhos doíam ao ajoelhar-se para rezar. Mas seu espírito estava mais vivo do que nunca. Ela queria deixar tudo bem estabelecido antes de partir. Queria garantir que suas irmãs estivessem preparadas. Queria ter certeza de que a obra não morreria com ela. Reuniu suas companheiras mais próximas e falou com voz firme, mas cheia de amor. Permanecei unidas. Nunca abandoneis a missão de educar as meninas. Confiai sempre na providência divina. E lembrai-vos, não importa quão difícil seja o caminho, Deus estará convosco. Ele nunca abandona aqueles que o servem. Então acrescentou algo que as fez chorar. Mesmo quando eu partir, continuarei sendo vossa mãe. Do céu, intercederei por vós. Nunca estareis sozinhas.
Ângela sabia que o fim estava próximo, mas não tinha medo. Havia cumprido sua missão. Havia plantado uma semente que germinaria por séculos. A menina órfã que perdera tudo aos 10 anos agora deixava um legado que transformaria milhões de vidas. E sua história estava apenas começando. Janeiro de 1540. O inverno em Brécia era rigoroso naquele ano. Ângela sentia o frio penetrar seus ossos de uma forma que nunca havia sentido antes. Aos 66 anos, seu corpo, que havia suportado tanto ao longo da vida, finalmente começou a falhar. A febre veio primeiro, depois a fraqueza. Em poucos dias, ela não conseguia mais sair da cama. As Ursulinas se revezavam cuidando dela. Traziam água fresca, ajustavam os travesseiros, rezavam ao seu lado. Choravam ao ver sua mãe espiritual definhando. Mas Ângela as consolava. Com voz fraca, mas firme, dizia: "Não choreis por mim. Finalmente vou para casa. Vou encontrar minha mãe, meu pai, minha irmã. Vou ver o Senhor face a face." Então sorria, aquele sorriso de paz que tinha desde jovem, quando recebia suas visões celestiais. Nos últimos dias de sua vida, Ângela deu suas instruções finais. Reuniu suas irmãs mais próximas ao redor da cama e falou devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. "Permaneceis sempre unidas. A união é vossa força. Se permanecerdes juntas, nada poderá destruir esta obra. Mas se vos dividirdes, tudo ruirá. Nunca abandoneis as meninas pobres. Elas são a razão de existirmos. Onde houver uma menina esquecida, lá deveis estar. Confiai na providência divina. Haverá dias difíceis. Haverá perseguições. Haverá momentos em que parecerá que tudo está perdido, mas Deus nunca abandona aqueles que o servem." E então, com lágrimas nos olhos, acrescentou: "Lembrai-vos, mesmo depois que eu partir, continuarei sendo vossa mãe. Do céu, intercederei por vós a cada dia. Quando estiverdes em dificuldade, chamai por mim. Eu estarei lá." Na tarde de 27 de janeiro de 1540, ao entardecer, Ângela Mary se entregou sua alma a Deus. Suas últimas palavras foram uma oração. Ela morreu com o mesmo sorriso de paz que tinha quando era jovem. As Ursulinas que estavam ao seu redor sentiram algo extraordinário naquele quarto. Não era tristeza que permeava o ambiente, era paz. Era certeza de que ela havia cumprido sua missão. Era gratidão por tudo que ela representava. O corpo de Ângela foi sepultado na igreja de Santa Afra, em Brécia, a mesma igreja onde havia fundado a companhia 5 anos antes. E imediatamente começaram a acontecer milagres. Pessoas doentes eram curadas ao rezar em seu túmulo. Pecadores se convertiam. Graças extraordinárias eram concedidas a quem invocava sua intercessão. O povo de Brécia começou a venerá-la como santa ainda em vida. E essa veneração só cresceu depois de sua morte. Mas o verdadeiro milagre foi o que aconteceu com sua obra. A companhia de Santa Úrsula não morreu com ela. Pelo contrário, explodiu em crescimento. Nos anos seguintes, as Ursulinas se espalharam por toda a Itália. Milão, Veneza, Roma, em cada cidade, mulheres se uniam para educar meninas esquecidas. Depois cruzaram os Alpes. França, Alemanha, Polônia. A missão de Ângela alcançava toda a Europa. No século XVII, as Ursulinas chegaram ao Novo Mundo. No Canadá, em 1639, Santa Maria da Encarnação fundou a primeira escola para meninas indígenas na América do Norte. No século XVIII, estavam na América Latina, educando meninas em conventos e escolas por todo o continente. No século XIX, alcançaram a África e a Ásia. Hoje, mais de 480 anos após a morte de Ângela, existem Ursulinas em mais de 80 países. Em escolas, hospitais, paróquias, missões, elas continuam educando meninas e mulheres, continuando acreditando que cada pessoa tem valor infinito. Milhões de meninas foram educadas pelas Ursulinas ao longo dos séculos. Milhões aprenderam a ler, a escrever, a rezar, mas mais importante,
aprenderam que eram amadas por Deus. E tudo isso começou com uma órfã de 10 anos que perdeu tudo e decidiu transformar sua dor em missão. Em 3 de março de 1768, mais de 200 anos após sua morte, o Papa Clemente XIII beatificou Angela Merici. A Igreja reconheceu oficialmente o que o povo já sabia há séculos: Angela era santa. Sua vida era um modelo de caridade heróica, de coragem profética, de sabedoria pedagógica. Mas a canonização completa ainda demoraria. Finalmente, em 24 de maio de 1807, o Papa Pio VII a elevou aos altares como Santa Angela Merici. No dia de sua canonização, milhares de ursulinas de todo o mundo se reuniram em Roma. Choraram de alegria ao ver sua mãe espiritual reconhecida oficialmente pela Igreja. Ela havia antecipado em séculos a compreensão moderna sobre a importância da educação feminina. Havia provado que mulheres poderiam ter vida religiosa ativa, poderiam ser missionárias, poderiam transformar o mundo sem precisar ficar trancadas em conventos. Havia aberto um caminho que milhões de religiosas seguiram depois dela. Hoje, Santa Angela Merici é venerada como padroeira da educação cristã, padroeira das pessoas doentes, modelo para educadores católicos, exemplo de vida religiosa apostólica. Sua festa litúrgica é celebrada em 27 de janeiro, aniversário de sua morte, ou como a Igreja chama, seu Dies Natalis, seu nascimento para o céu. Mas a influência de Angela vai muito além das Ursulinas. Ela inspirou a criação de centenas de outras congregações religiosas femininas dedicadas à educação. Provou que a santidade podia ser encontrada não apenas no silêncio dos mosteiros, mas no serviço ativo ao próximo. A regra que ela escreveu continua atual. Sua ênfase na caridade, na flexibilidade, na adaptação às necessidades concretas das pessoas é extremamente relevante hoje. Sua insistência em tratar cada pessoa como única é a essência da pedagogia moderna. Sua convicção de que educação e espiritualidade devem caminhar juntas é mais necessária agora do que nunca. Santa Angela Merici nos ensina algo fundamental. O sofrimento pode ser transformado em missão. A dor pode gerar compaixão. As feridas do passado podem nos tornar sensíveis às feridas dos outros. Angela poderia ter se deixado destruir pela tragédia de perder toda sua família. Poderia ter se tornado amarga, ressentida, fechada. Mas escolheu outro caminho. Escolheu permitir que Deus transformasse sua dor em amor pelos outros. Ela nos ensina que uma pessoa comum pode mudar o mundo. Angela não tinha poder político. Não tinha riqueza. Não tinha educação formal. Era uma órfã pobre do interior da Itália. Mas tinha fé. Tinha visão. Tinha coragem. E isso foi suficiente. Deus pegou aquela pequena semente de fé e fez crescer uma árvore gigantesca que deu frutos em todo o mundo. Hoje, quando olhamos para o mundo, vemos que a missão de Angela continua urgente. Há milhões de meninas e mulheres que ainda precisam de educação, de dignidade, de esperança. Há sociedades inteiras que subestimam o potencial feminino. Há culturas que ainda tratam mulheres como objetos. O trabalho que Angela começou há quase 500 anos ainda não terminou. Precisamos de mais pessoas com sua visão, sua coragem, seu amor. Cada um de nós é chamado a ser, de alguma forma, uma Ursulina, não necessariamente entrando em uma ordem religiosa, mas vivendo os valores que Angela viveu. Valorizando cada pessoa, educando através do exemplo, transformando dor em compaixão, acreditando que Deus pode usar nossa pequenez para fazer coisas grandiosas, perseverando, mesmo quando tudo parece impossível. A vida de Santa Angela Merici é um testemunho poderoso, testemunho de que Deus é fiel, testemunho de que nenhum sofrimento é desperdiçado quando entregamos tudo a Deus, testemunho de que uma vida vivida para os outros é a única vida que realmente vale a pena, testemunho de que o amor sempre vence no final. A menina órfã de Desenzano Delgarda tornou-se mãe espiritual de milhões. A mulher que ficou cega na Terra Santa abriu os olhos de incontáveis almas. A camponesa analfabeta educou gerações inteiras. Santa Angela Merici, rogai por nós.